Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você sabe o que é vinil, discos de vinis? Como é que você escuta música hoje? Você tem curiosidade de conhecer um pouco de como funciona ou como funcionou até os anos 90, o uso dos discos de vinis? Isso aqui, ó. Isso aqui é um disco de vinil. Eu escolhi um para lhe mostrar o seu Valença, Sete Desejos. Mas existem milhares e milhares de discos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Colecionadores e pessoas que ainda curtem o vinil. Eu sou um dos que ainda curte o vinil. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre o Clube do Vinil de Mossoró. Mossoró tem um clube que é uma referência para o Brasil. E nós teremos o prazer de conversar com Emerson Linhares, que é um dos fundadores do Clube do Vinil, e vai bater esse papo conosco. Emerson, obrigado. Eu sei que sua agenda é carregada, muito compromisso. Obrigado por ter concordado em participar do nosso programa. Seja bem-vindo, amigo. Samuel, eu que agradeço a você, meu eterno professor de História, né? E é uma satisfação enorme estar aqui, participando desse programa maravilhoso. Um bom dia, boa tarde, boa noite aqui para quem vai nos assistir, não só ao vivo, né, mas posteriormente. E é isso, e bater papo sobre uma coisa que muito me agrada, muito a minha praia e permeia a minha vida, que é música, né? E, sobretudo, música no vinil. Então, o meu contato com o vinil vem de muito tempo, eu tenho 50 anos hoje, mas, claro, o meu pai comprava, né, discos quando a gente, desde que eu me lembro que a gente morei em 70, de 73 a 1980 em Brasília, e lembro principalmente quando ele comprava os discos de música sertaneja, de sertanejo raiz, né? E, e eu gostava muito, e fui escutando outras coisas, também rock, né? Eu lembro no dia que ele trouxe um compacto, o Paul McCartney tinha acabado de lançar um disco em 1980, e ele trouxe um compacto da música Coming Up. E aí, são essas lembranças que, né, vão. Eu tenho um disco muito bonito do Altemar Dutra, que foi. Ele estava por Brasília e meu pai encontrou, ele estava num bar e encontrou com o Altemar Dutra, e o Altemar Dutra passou um LP para ele autografado, né? Então isso tinha lá na minha casa. E é isso. E interessante, lembra? A gente vai conversar sobre isso no decorrer, mas eu fiz uma besteira que muitas outras pessoas fizeram quando apareceu o CD, né? Quando apareceu o CD foi aquele deslumbre, principalmente por conta da cristalinidade, né, do som. Aí a gente se desfez do acervo que a gente tinha. O meu, eu acabei, como eu estava entrando na difusora em 2003, eu tinha guardado muitos discos, mas acabei colocando meus discos na biblioteca, na discoteca, aliás, lembrei agora do saudoso Escocinha, cuidava da discoteca da difusora, e eu acabei guardando lá. E depois eu consegui, quando entrei no Clube do Vinil, consegui reaver esses discos, né, estão comigo. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre vinil e o Clube do Vinil. Você falou em Clube do Vinil e eu gostaria de saber como foi que surgiu essa ideia, por sinal, ideia fantástica, de criar um Clube do Vinil em Mossoró. E como foi que você descobriu tantos adeptos ainda do vinil, amigo? Foi legal. Foi uma conversa informal com o professor Ronaldo Fabrício, a gente conversando, e ele tinha acabado
ele tinha informação que um amigo dele, uma pessoa que ele conhecia, tinha comprado um som magnífico, muito bonito. Uma pessoa tinha ido embora e tinha repassado um som, que eu acho que um dos sons, um dos aparelhos, né, mais bonitos. Não sei se você já viu alguma foto lá no clube, eu não sei se ele já tem deixado no clube, o Márcio Matos. Tem um som espetacular. Ele adquiriu isso numa oportunidade, né? A pessoa ia viajar e repassou por um valor até interessante. E ele não perdeu a oportunidade. Então ele comprou esse som, é maravilhoso. E daí aí a gente conversando e surgiu essa possibilidade da gente reunir, aglutinar pessoas que, que apreciassem o vinil. Então ele inclusive falou sobre Wagner, que comprava é, discos japoneses e tal, um negócio bem interessante. Os japoneses gostam muito, né, dessa cultura do vinil. E surgiu essa ideia de, de aglutinar as pessoas. Mas aí daí não avançou muito, né? A ideia estava ali com a gente, conosco. Mas eu conversando com o Kleber de Masmo, então a gente estava na minha casa, e a gente tomando umas cervejas e tal, e conversando. E eu falei, ó, conversou a possibilidade de criar digamos assim, um clube do vinil, e ele gostou da ideia. Então eu digo, então você e tinha a ver o WhatsApp, aí o WhatsApp facilitou muito, né? Então, Kleber, você cria o grupo e a gente vai colocando as pessoas. Então foi um clube que começou a priori no mundo virtual, né? Em um grupo de WhatsApp. Inclusive ele criou esse clube, eu até anotei a data aqui, porque está lá desde, né? 16 de março de 2017. Então, em 2017, ele criou o clube e a gente começou a colocar. Começou quem é que gosta, quem é que tem. E um amigo foi puxando o outro, né? Até que a gente formou um núcleo e a gente foi conversando nesse ínterim e até surgir a ideia do primeiro encontro. Naquele ano ainda, o George, o Jorge do Espetinho, né? Estava colocando também digamos assim, uma filial do espetinho dele lá no Abolição 4. O Cidade tinha acabado de praticamente ser inaugurado, o supermercado, e o George colocou um restaurante lá. E ele trabalhando a ideia de uma forma de atrair pessoas, né? Logicamente, uma propaganda. E ele conversando com uma pessoa e surgiu essa ideia de fazer um encontro, e foi o primeiro encontro do Clube do Vinil. E foi um sucesso, viu? Foi muito bacana, apareceu a TV para fazer a cobertura, muito jovens, né? E as pessoas que realmente têm esse apreço pelo Clube do Vinil, aí foi aí o ponto de partida para os encontros que teriam uma certa periodicidade. Emerson, é, eu faço parte do Clube do Vinil e me chama muita atenção a quantidade de pessoas em Mossoró e fora de Mossoró que participam. E agora vocês tiveram a iniciativa de criar, em paralelo ao Clube do Vinil, o Clube de Vinil Vendas, que eu achei uma sacada muito boa, porque você separa aqueles membros do clube que têm interesse de repassar, de revender, fazer uma troca, seguir o grupo para vendas. Eu lhe pergunto, não necessariamente da venda, que foi apenas uma observação para o nosso público saber o peso, a magnitude do projeto. É, como é a repercussão do clube junto aos jovens, por exemplo? Como é você se deparar com um adolescente, 14, 15 anos, desse mundo
totalmente modernizado e de Spotify e outras plataformas, como é essa relação de quem curte vinil com essa moçada aí que talvez alguns ou milhares não saiba nem o que seja um vinil? Rapaz, é impressionante como essas tecnologias realmente elas ficaram para trás, mas elas, ao mesmo tempo que elas ficaram para trás, né, elas despertam um interesse muito grande, sobretudo nos jovens. Porque você sabe, quando a gente comprava um LP, era algo mágico, né? Porque você olhava cada detalhe daquela capa, você queria explorar, digamos assim, tirar o disco, aí botava o disco para tocar e ia ficar olhando o, o, o encarte, né? Então era uma coisa bem intimista, era uma coisa sua ali naquele momento, e que isso se perdeu com o surgimento do MP3, né, dessas mídias digitais, porque de repente você até gostava. Isso acontece muito comigo, eu escuto música no Spotify também, e de repente você quer lembrar da música ou do cantor e você não consegue, porque são muitas informações. Mas no LP não, até porque a gente não tinha condição de comprar, né, muitos discos de uma vez. Se você tinha uma certa economia, você conseguia comprar um a cada mês, talvez. Era uma coisa meio difícil para um jovem, né? Mas quando você conseguia comprar um, você realmente fazia essa exploração íntima da capa, das fotos, lendo ali a ficha técnica. Então você sabia quem tinha participado disso, quem tinha tocado, os nomes, né, dos integrantes daquela banda. Então você memorizava tudo. Mas assim, quando os jovens se deparam hoje, é muito interessante a reação deles, porque para eles também parece ser algo mágico, né? E eu fico feliz de participar desse movimento, de que cresce, essa retomada do vinil cresce, e cresce a tal ponto de pessoas estarem comercializando itens com preços surreais, né? Como se realmente fosse uma coisa assim, porque realmente tem as relíquias, mas tem discos que você consegue bem mais facilmente, mas tem pessoas que querem pegar assim os desavisados e botam um preço nas alturas, né? E a gente tem feito esse trabalho de divulgação para que os jovens também possam ter acesso a esse material e conhecer como eram essas tecnologias, né? Quando veio com o vinil, depois teve a questão do CD. Tem muita gente que não conhece uma fita cassete, né? Não sabe como é que funciona. E outras coisas. O, aquela a fita de rolo, tem gente que cultua isso até hoje. E é um som, né? Tem som que é muito, muito bom nessas fitas magnéticas. E é isso, esse é o grande lance do Clube do Vinil, é manter essa chama acesa. Tem muitos, os jovens, né, a gente veio de uma geração que nos mostrou isso, né? Então, meu pai comprava discos, depois eu passei a comprar discos, e muitos jovens hoje, eles estão tendo acesso porque os pais continuaram, mantiveram esse hábito, né? Guardaram os seus acervos, muito embora tenha surgido o CD e muita gente se desfez do acervo, né? Mas muita gente não, muita gente guardou o acervo e ficou ali, e muitos jovens tiveram acesso por causa disso. E é muito bom, e principalmente a gente tem uma dimensão quando a gente faz encontros, quando ali no centro da cidade, e as pessoas vão passando, e muitas pessoas, realmente, muitos jovens, eles nunca tiveram, eles nunca tinham visto aquela, aquele, aquela mídia
nem assim pegando e nem muito menos funcionando, né? Então, para eles é uma coisa assim bem fantástica. Estamos conversando com Emerson Linhares, um dos fundadores do Clube do Vinil Mossoró, batendo um papo sobre a experiência do uso do vinil, de curtir a música através do disco de vinil, ou LP, como chamar, né? E antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero fazer aquele pedido de sempre a você. Entrou agora no canal, está assistindo o nosso bate-papo, mas ainda não é inscrito. Tem que se inscrever, tem que dar o like, acionar o sino para você receber a programação e compartilhar. Compartilhe no grupo da sua família, no grupo do trabalho, dos amigos, da sua igreja e fortaleça a mídia alternativa. É importante para que mais pessoas tenham acesso aos trabalhos, às propostas que as redes sociais têm. Claro, as propostas boas, sérias, que dê espaço para que a gente possa discutir. O nosso programa vai ao ar toda quarta-feira às 18 horas, sempre com uma temática que você pode escolher. Essa temática de hoje, esse papo com Emerson Linhares, foi sugestão de um internauta. Você dá a sua sugestão, a gente discute questões relacionadas à história, meio ambiente, política, economia, sempre um assunto que interessa a você. Emerson, o Clube do Vinil criou um canal no YouTube e a gente observa lá o número de artistas de renome nacional e internacional que já participaram do Clube do Vinil no YouTube. O João Gordo, uma entrevista muito polêmica, por sinal, o Gessie Quirino, a Fernanda Takai, Nando Reis, o Charles Gavan, nomes de artistas que merecem todo o nosso respeito e admiração. Isso fez com que o Clube do Vinil saísse, né, do limite de Mossoró e ganhasse repercussão nacional. Qual é a avaliação que você faz dessa repercussão positiva? Porque eu não vi em nenhum momento críticas ou algo que viesse a questionar o trabalho, o compromisso, a responsabilidade e a seriedade que vocês desenvolvem à frente do clube. Como é que você enxerga a possibilidade e a realidade que o clube está vivendo de ultrapassar os limites de Mossoró, entrevistando esses grandes nomes da música brasileira? Pois é, Lemuel, eu fico feliz de chegar num momento em que a internet ela possibilita esse intercâmbio, né? Por exemplo, você está na sua casa, eu estou na minha, e a gente conversando, e milhares de pessoas vão ter acesso a essa entrevista. Então, hoje, para você ver como isso facilita a gente poder chegar até um artista de renome, como você citou já vários aí, mais uma vez, o João Gordo, né, e a Fernanda Takai, o Charles Gavan, que ali é um baú assim de grandes conhecimentos sobre música. Então, e eu quero voltar aqui para ver como é que a gente chegou nesse patamar, né? Veio a pandemia, a gente não tinha mais como se encontrar presencialmente fazer aqueles nossos encontros do Clube do Vinil, já estavam tornando-se assim uma tradição, né? Vamos fazer um momento até itinerante, porque a gente fazia em um local, depois fazia em outro, e isso de repente não foi mais possível por conta da pandemia, né? O distanciamento social e tal. Então a gente fez uma reunião virtual, né, e chegamos assim à ideia, por que a gente não faz, né, um encontro chamando as pessoas do grupo para falar sobre as suas experiências, falar sobre seus discos, né? A ideia era entrevistar as pessoas que estavam no próprio grupo.
E é tanto que foi assim, acho que a primeira entrevista, inclusive, foi com o Kleber, né, de março, depois foi com o Amaral, sobre samba, rock, a gente ia entrevistando as pessoas que tinham uma afinidade com algum estilo para falar sobre aquilo e falar sobre os discos. Eu acredito que o Yuri Alves, ele teve a magnífica ideia de expandir isso. Se eu posso entrevistar pessoas do clube, eu vou tentar trazer alguém que possa falar aqui de uma grande banda, né? Ele muito ligado ao movimento punk. O Yuri participou de bandas punk nos anos 80, 90, acredito. E trouxe o Monstro, né, que é o baixista da banda, esqueci o nome da banda agora. Uma banda de renome do cenário punk. E pronto, e aquilo despertou. Poxa, a gente consegue conversar com alguém que realmente tem um peso no cenário nacional, de um estilo, porque não correr atrás de outros? E assim foi feito. E o Yuri foi fazendo essa prospecção, né, de conversar com as pessoas, ele foi descobrindo os caminhos, e aí, pronto, a gente começou a conversar com essas pessoas que têm uma referência nacional, coroando assim, no final do ano de 2000 acho que foi 2021, acredito que foi 2020, eu não lembro agora, mas com a grande entrevista, fechando todos os encontros, né, virtuais com o Charles Gavan. Charles Gavan passou umas 3 horas conversando, né, na primeira entrevista com o Cláudio Palheta. E sim, foi daí, né? Então, quando a gente resolveu fazer esse encontro para manter essa chama acesa, já que não era possível os encontros presenciais, a gente fez um encontro virtual de entrevistas e participação de outras pessoas em alguns quadros, né? Para que a gente pudesse manter o clube, essa ideia viva, circulando. Quando passou a conversar com essas referências da música, e o grande nome mesmo aí sim foi o Charles Gavan. E o Charles Gavan deu você acompanhou, foi um momento magnífico, né? Com uma verdadeira aula. Ele é um profundo conhecedor da música hoje, e isso nos entusiasmou muito. E pronto, aí foi só o início para fazer convites para outras estrelas da música, e a que teve muita repercussão realmente nacional foi o do João Gordo, né? Porque ele teve todo um posicionamento político num momento muito difícil da nossa política nacional, e isso os veículos de comunicação do Brasil, né, grandes veículos, repercutiram essa entrevista do João Gordo, dando, né, logicamente, o crédito para o clube do vinil Mossoró. Aí, então, a partir desse momento fica fácil você chegar para um artista, olha, a gente já entrevistou tal, 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 né? Eu queria muito ter conseguido a entrevista com o Guilherme Arantes, eu até mandei fiz os contatos, gosto muito do Guilherme, e disse, olha, ele está conversei com o empresário dele, aí ele disse, há uns 2 anos, né? Disse que ele está num momento sabático e tal. Inclusive, ele tinha um show em Nova York, e esse show ele foi adiado por conta da pandemia. Ele tem um castelo, ele mora numa casa numa cidade lá em Ávila, né, na Espanha, e ficou lá recolhido, é tanto que ele voltou ano passado. Ele gravou um disco lá, o Desordem dos Templários. Tentei falar com ele de novo, que eu fui para um show dele no Rio de Janeiro, mas a jornalista que trabalha para ele disse, não, ele voltou para a Espanha e só vem agora final do ano e tal. E eu não consegui essa entrevista ainda. Mas é assim, a prospecção é isso. Você vai conversando com as pessoas e você tem o que mostrar disso. Olha, a gente já entrevistou fulano, ciclano, beltrano.
né? A gente mostra esse portfólio hoje para poder conversar com as pessoas. Aí depois, mais uma vez, Charles Gavana, aí chegamos no Nando Reis, a Fernanda Takai e outros, Antônio Nóbrega, né? Então, foi muito bom. E a gente quer estar fazendo essa prospecção para conversar com outras pessoas, né? Com outros artistas. Bom, estamos conversando com Emerson Linhares, um dos fundadores do Clube do Vinil Mossoró. Estamos caminhando já para o nosso final do programa. Mas, Emerson, quais são os desafios atuais? Quais são os próximos passos do Clube do Vinil? Eu soube por intermédio de algumas informações, de umas fontes, né? Como diz você, jornalista, as fontes a gente tem que As fontes, resguardar, né? resguardar. Eu estou aprendendo isso com você, jornalista. Resguardem as fontes, né? Que vocês estão aí em conversas com a televisão para apresentar um programa, né? E se isso pode vir à tona, se pode passar essa informação, é, como é que vai ser isso? Qual o planejamento? Qual é o futuro do Clube do Vinil, amigo? Pois é, então é um produto que se tem hoje, visual, é o programa do Clube do Vinil. Essa entrevista, que ela também tem quadros, né? Como você viu, não é só a entrevista, de repente o Cláudio lá faz uma produção com as pessoas que participam do clube de quadros, né? As pessoas vão relembrando, qual disso você gosta mais? E de repente ele está lá, a pessoa também apresentando, enxertando, né? A, a, a entrevista. Eu acredito que isso é um produto interessante para a TV e o clube foi convidado, né? Estão nas tratativas aí para se fazer um programa. Um era um quadro semanal, o outro é um programa com duração, digamos, de 1 hora. Então, tudo isso tá sendo visto e o pessoal está muito empolgado, né? Com essa possibilidade de você ter um programa que verse sobre o vinil, que é algo que a gente tem defendido e tem propagado aqui na cidade. Então, todo esse trabalho, isso aí é um reflexo do trabalho que foi feito, né? Tem um produto muito interessante para você ter em uma TV e tem muito conteúdo. Então, é bom fazer essa união do útil ao agradável e, com certeza, quem vai sair ganhando é quem vai assistir o programa, vai ter acesso aí a essas informações que um acesso que você não teria, você não tem hoje, há uma informalidade, digamos assim, no, nessa relação com a música, né, Lemuel? A gente entra no carro, bota ali no Bluetooth, bota no Spotify, apesar de ter podcasts que falam sobre música, mas é ali, é o visual, o apresentador aqui de Mossoró, do Clube do Vinil, que vai estar mostrando ali aquele disco que está na lista dos melhores discos seja do país ou do mundo, por que que ele tem aquela importância? E tem uma aula que você sabe que é uma aula de história, né? Vai acabar sendo uma aula de história. Então, tudo que é didático é muito importante. Então, eu acredito que vai ser um momento muito legal aqui para o Clube do Vinil e para as pessoas que poderão compreender por que é que isso é tão envolvente. Estamos concluindo o nosso papo com Emerson Linhares. Eu abro para você, amigo, fazer suas considerações finais e falar um pouco mais o que você achar necessário para os nossos internautas. Eu quero agradecer esse bate-papo com você, relembrando o nosso tempo, né, de professor, aluno ali no União Colégio de Curso, né? Foi um momento ímpar na minha vida de estudante.
agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje com você, sempre conversando com com essa questão da história, né? Você sempre envolvido. E essa entrevista passa, digamos assim, para a história, porque ela fica aí na internet. As pessoas vão ter acesso e vão também ter a oportunidade de ver a gente conversando sobre algo que também fez parte das nossas vidas e continua fazendo, algo que não é muito usual hoje para muitos, porque sucederam aí outras mídias, mas que é uma mídia que cada vez mais, eu ia falando lá atrás, cada vez mais se fortifica ano a ano, tanto que as vendas de LPs ano passado, elas superaram as vendas de CDs, né? As pessoas até deixaram um pouco de lado os CDs e estão dando uma importância por conta da qualidade do som, inclusive do vinil, superior, e estão adquirindo, retornando para esse gosto musical que fez parte e agora voltando com força total a fazer parte da nossa vida. Um grande abraço a todos, né? E escutem música. A música é essencial para a nossa vida. Obrigado, Obrigado. Emerson. Obrigado a todos que nos acompanharam e nos acompanham diariamente, porque o programa fica na plataforma e você pode assistir a hora que você quiser. Obrigado a todos e a todas, um forte abraço e até a próxima quarta-feira.